Olá, tudo bem? Eu sou o Dudu, está começando mais um episódio do podcast Knicks for Clicks, podcast onde eu irei conversar sobre a camisa que entrou na NBA, o título colossal New York Knicks. Se acompanha nesse projeto, deixe seu comentário sobre esse episódio. Hoje iremos falar de uma vitória do Knicks no Madison Square Garden. O Knicks venceu esse jogo por 121-113 em mais um jogo emocionante do Knicks versus o Celtics. Eu devo dizer que depois do jogo 3 eu estava com muito medo do Knicks perder 4 jogos em sequência para o Boston, porque nos 3 primeiros jogos as fraquezas do Knicks ficaram muito expostas e o Knicks não parecia ter resposta contra o Celtics. E esse meu medo inicial antes da partida foi se provando correto no primeiro quarto, porque no primeiro quarto parecia que nada tinha mudado. O Knicks continuava arremessando mal e defendendo mal a bola de 3. O Boston teve vários arremessos livres de 3 e foi convertendo. O Derrick White teve um quarto excelente e o Tatum jogou bem a partida inteira. E nesse quarto ele também estava incrível. O Knicks, diferente do jogo 3 e do primeiro e do segundo jogo de certa forma, mostrou força no primeiro quarto e conseguiu se recuperar. Conseguiu empatar o jogo contra o Boston em um certo momento do quarto, mas aí os 2 últimos minutos foi um caos, foi um monte de bola de 3 do Celtics e o jogo terminou com 11 pontos de diferença para o Celtics. E como eu disse, parecia que o Knicks não tinha resposta para nada que o Celtics fazia. O Tatum atacou o Towns o jogo inteiro. E o Towns continuava defendendo o Tatum de longe. Não dá para acreditar. Mesmo com o Tatum muito quente, jogando muito bem, ele continuava fazendo isso e o Tatum continuava aproveitando. Então parecia que nada importava, nada que acontecia importava. O Celtics sempre conseguia abrir vantagem de 10 pontos, porque o Knicks tinha respostas, o Knicks conseguia diminuir a diferença e depois o Celtics ia abrir a diferença para 10 pontos novamente. E aí no segundo quarto, a coisa ainda piorou porque o Anunoby sentiu a coxa e saiu. E aí eu pensei que fosse a contusão anual do Anunoby. O Anunoby machuca todo ano, então eu imaginei que fosse essa a contusão anual dele. Mas infelizmente ele conseguiu voltar à quadra depois. E como eu disse, estava muito sofrido assistir essa partida do ponto de vista do Knicks, porque não importava o que acontecesse, a diferença só aumentava. O Knicks não tinha nenhuma resposta. Parecia que só um milagre do Celtics errar tudo novamente quando o jogo 1 e no jogo 2. Só com esse milagre do Celtics errando tudo que o Knicks poderia vencer algum jogo do Celtics. Porque em todos os jogos contra o Celtics esse ano foi um domínio completo do Boston Celtics. Parecia só que o Boston é muito melhor do que o Knicks, não tinha nada que o Knicks pudesse fazer para isso e deixava aquela sensação de que o Towns só não vale a pena. Parece que para todo ponto que ele faz um ataque, ele toma o dobro na defesa. Foram 4 jogos e o Towns não fez nenhum ajuste para marcar o Tatum. Então parecia que era o começo do fim para o Knicks, que o Knicks não tinha resposta nenhuma para o Boston. E aí ia começar o terceiro quarto e o Knicks não costuma jogar bem nos terceiros quartos. Então eu já via o pior. A diferença já estava em mais de 10 pontos e só poderia piorar. Mas aí, depois de tanto criticar o Thibodeau, de tanto criticar esse time por não ter respostas, o Knicks mostrou resposta contra o Celtics. O Knicks começou a jogar muito bem desde o início do quarto e conseguiu defender bem a bola de 3 nesse quarto e também no último quarto. O Celtics teve que batalhar por cada cesta, igual o Knicks estava batalhando. Então aquele monte de cesta fácil que o Celtics estava fazendo deixou de existir nesse terceiro quarto. E aí, minha gente, nesse terceiro quarto, o Jalen Brunson carregou o time nas costas no ataque e foi cesta atrás de cesta dele. Ele terminou o jogo, acho que com 39 pontos. Foi uma partida brilhante do Brunson, principalmente nesse terceiro quarto. E ele jogou tanto que o Knicks não só se recuperou da diferença, o Knicks virou o jogo nesse terceiro quarto. O Knicks conseguiu tomar a vantagem no terceiro quarto, jogando muito bem, tanto na defesa como no ataque. E nesse terceiro quarto, o problema foi que nenhum titular saiu. Os 5 titulares jogaram o quarto inteiro. Então meu medo é que o time fosse ficar bem cansado no final da partida. Mas aí o Thibs deu um descanso para o Brunson, colocou o McBride em quadra. E nesses minutos, sem o Brunson, o Michael Bridges jogou para um caralho. Com o seu arremesso de média distância, ele fez cesta atrás de cesta nesse início de último quarto e manteve o time na frente. Salvou o time no descanso do Brunson. Então depois aí com 9 minutos, o Brunson voltou, teve o seu pequeno descanso e o Knicks continuou batalhando cada posse de bola, defendendo muito bem. Teve um momento do último quarto que o Thibs, como o Knicks estava um pouco à frente,
do placar, ele tirou o Towns e o Josh Hart, que estava com 5 faltas, e colocou o time com o McBride, o Brunson, Anunoby, Bridges e o Mitchell Robinson, um time bem melhor defensivamente, só com o Brunson de defensor ruim, e foi com esse time a maioria do tempo ali no último quarto. E o Knicks foi muito clutch, defendeu bem todas as posses de bola, não teve mais arremesso fácil para o Boston, ou seja, o Knicks conseguiu fazer os ajustes que eu sempre sonhei que o Knicks pudesse fazer contra o Boston, defendeu muito bem, e aconteceu, meu Deus, o que eu sempre falei que era a única chance do Knicks vencer o Boston, era deixar o jogo apertável, o jogo ganhável nos últimos 5 minutos, e as 3 vezes que isso aconteceu, o Knicks saiu com a vitória. Pela primeira vez na temporada, o Knicks mostrou que pode enfrentar o campeão frente a frente. No fim do jogo, o Tatum saiu machucado, mas ali o Knicks já tinha aberto vantagem, o Knicks já tinha mostrado que merecia vencer o jogo de qualquer maneira. Pela primeira vez, o Knicks jogou de igual para igual com o Boston. Não foi como no primeiro e no segundo jogo em que eles erraram tudo e aí o Knicks conseguiu, entre aspas, roubar o jogo, roubar a vitória. Nesse o Knicks mereceu, o Knicks jogou muito na defesa e no ataque, foi clutch com o Brunson e com o Michael Bridges, foi bem na defesa com o Mitchell Robinson, foi bem nos rebotes ofensivos com o Mitchell Robinson. O Knicks fez um jogaço, o Knicks fez um dos seus melhores jogos da temporada, que esse jogo provavelmente é o jogo mais importante do Knicks nos últimos 25 anos, e o Knicks mostrou para que veio. Faz 3-1 na série, tem mais 2 jogos em Boston e um em Nova York, e a gente precisa vencer uma em 3. Não vai ser fácil, eu acho que o Boston vai vir bem firme no 5º jogo, mas o Knicks dá esperança agora, porque finalmente a gente conseguiu enfrentar o Boston frente a frente. Outra coisa muito especial que aconteceu nesse jogo foi que o quarteto ofensivo do Knicks, Anunoby, Towns, Bridges e Brunson, todos conseguiram fazer mais de 20 pontos. E quando isso acontece, o Knicks costuma vencer. Essa costuma ser uma receita automática de vitória do Knicks, quando cada um do quarteto faz mais de 20 pontos. Então foi certamente o jogo mais decisivo do Knicks dos últimos 25 anos, o jogo mais decisivo que eu vi o Knicks fazer, e nos dá esperança de que o Knicks possa vencer o Boston, algo que parecia impossível quando começou os playoffs. O Tibbs, que eu tanto reclamei na temporada, mostrou ajustes, o time defendeu bem os Celtics pela primeira vez. O Bridges, que eu sempre critiquei, mostrou muita força mais uma vez nesse jogo, foi importantíssimo nesse jogo. O Towns continua sendo um jogador melancólico na defesa, assim, ele é um absurdo tão ruim ele é na defesa, mas conseguiu fazer os seus pontinhos, conseguiu ajudar o time ofensivamente hoje. E o Anunoby, que tinha desaparecido no jogo passado, também jogou muito bem esse jogo. Então, estou muito feliz e muito esperançoso com esse time. Vamos ver se o Knicks consegue fechar essa série e ir para a final de conferência. E quando chega lá, a gente fala do adversário. Se conseguir chegar lá, a gente fala do adversário. Eu fico por aqui, pessoal. Depois dessa excelente noite, God bless e good night.